Oi, gente, tudo bom? É, Chegamos aí a essa nossa discussão que historicamente é conhecida e trabalhada como sendo o período entre guerras, onde a gente tem a fase que vai da década de 20 e a gente vai puxando as discussões até mais ou menos a fase 30, 33 ali com os regimes totalitários na Europa. Não necessariamente que a gente vai estar se prendendo mesmo a todas essas discussões teóricas e a toda essa periodização, mas alguns elementos importantes dessa fase a gente precisa lembrar e também perceber. Tá? Como a gente sabe, a Primeira Guerra Mundial deixou a Europa arrasada, principalmente nas regiões onde os conflitos foram mais intensos. Em algumas áreas da França, a Alemanha principalmente, regiões da Alsácia-Lorena que eram disputadas, áreas do Marne, Bélgica. Não adianta nem eu escalonar para vocês porque palavras aqui eu acho que não cabem para tentar estipular o número de perdas desse período. E o que a gente sabe é que sozinho muitas dessas cidades eram impossibilitadas de se desenvolver. Nesse contexto todo, um país em específico que não teve suas áreas atacadas diretamente ali com a Primeira Guerra Mundial, estava mais de fora, começou a prosperar muito, que no caso foram os Estados Unidos. Entre os anos ali de 18, 19, até o próprio ano de 1920, os Estados Unidos começou a tentar adequar sua economia. Porque dali para frente começou a lucrar muito vendendo produto para os países que estavam destruídos com a guerra, além de prestar assistência, empréstimos financeiros e uma série de outras coisas que vão fazer com que a indústria americana cresça demais. E é nesse sentido que surge a ideia do estilo de vida americano, a vida baseada pelo consumo. Sua geladeira nunca está boa, porque sempre tem uma geladeira melhor. E as campanhas elas propagandeavam muito isso, elas vendiam muito essa ideia de que o seu estilo de vida ele poderia ser melhor se você sempre tivesse os últimos recursos de tudo. Então era uma vida baseada no consumo, na compra e venda de produtos. Isso vai fazer com que a economia ela gire bastante na década de 20, né? Principalmente com essa riqueza, com esse aumento econômico que se tinha nos Estados Unidos graças à grande produção por conta desse auxílio que os Estados Unidos estavam dando aos países estrangeiros. Isso aí vinha acarretado a outras coisas que acontecem na década de 20, como os mecanismos de cultura de massa, o desenvolvimento da ideia de uma cultura de massa, onde a gente tem um aumento significativo, como posso falar para vocês, da música, do cinema, dos livros, no consumo da cultura pop. Porque agora vão começar a existir novos padrões de beleza. As mulheres querem estar no mesmo pique, no mesmo top das artistas que aparecem na televisão. As mulheres também querem estar mais ativas e começam a assumir cargos que antes não eram tão aceitos, né, para que as mulheres assumissem. Em outras palavras, o mundo começa a virar, os Estados Unidos passam a se tornar referência, né? Todo mundo queria ser igual a um artista, todo mundo queria alcançar voos maiores, alçar voos maiores, os padrões de beleza mudaram, o consumo aumentou, então tudo isso foi sendo alterado aí durante a década de 20, os anos dourados dos Estados Unidos. Consequentemente a isso também, a gente começa a perceber algumas alterações em aspectos nacionalistas. Os Estados Unidos começam a se posicionar, que já era, claro, isso já existia, mas as teorias nacionalistas elas começam a ganhar um peso muito grande. E existia muito grupos supremacistas brancos ali que defendiam o argumento white, anglo-saxão e protestante, ou seja, branco, anglo-saxão e protestante, como ideia de que eles eram superiores a outros povos. E começaram constantes perseguições a grupos que não se enquadrassem nesse padrão. Então, nativos norte-americanos, negros, outras etnias indígenas, inclusive católicos, porque a grande maioria era protestante presbiteriano ali em boa parte dos Estados Unidos. Então, começa essa cultura de intolerância a ocupar muitos espaços. Tanto que isso vai acabar dando origem a Ku Klux Klan, né? Que um grupo que acabava perseguindo negros, torturando, matando muitos negros, judeus e tantos outros indivíduos dentro dos Estados Unidos. Nesse sentido todo de intolerância, a gente começa a ver também alguns problemas relacionados a um puritanismo
muito intenso que existia nos Estados Unidos. Grupos cristãos, grupos que se diziam combatentes à má índole, forçaram o Estado a criar leis contra o consumo de álcool, contra os bares e tantas outras políticas que se existiam. E é nesse contexto que a Lei Seca de 1920 surge, onde o consumo de bebidas alcoólicas e a produção foi proibida. Qual é o grande problema disso que eu estou falando para vocês? É que essa proibição só vai fazer com que acabem surgindo nos Estados Unidos outras maneiras das pessoas terem acesso a esses recursos, muitas vezes meio ilícitos, e na verdade todo meio de se conseguir com bebida alcoólica nessa fase era ilícita, mas só que muitas vezes esse material era de péssima qualidade, o que fazia com que muitas pessoas acabassem adoecendo. A lei seca ela vai durar muito tempo, a gente vai ver surgir a personalidade de Al Capone nessa época, que é esse carinha aí da foto, que é um dos principais contrabandistas, por assim dizer, né, desses produtos. Enfim, e aí chegamos no ponto central, que é a Grande Depressão. O que é que acontece? Os produtos estavam supervalorizados. A economia estava em alta, os Estados Unidos estava todo mundo feliz, dinheiro no bolso, a galera comprando, todo mundo negociando, as coisas estavam indo bem, entre várias aspas aí. Só que essa euforia, ela era um pouco fantasiosa. Esses anos dourados da década de 20 ia cobrar altos preços para os Estados Unidos. Porque é como se os Estados Unidos, para o pensamento daquela época, fosse intocável. Então muitas pessoas passaram a investir na bolsa de valores, mas muitos desses investimentos não eram reais, eram sustentados por hipotecas. Ou seja, as pessoas elas colocavam um carro, uma casa como uma promissória ali de que aquela dívida seria paga. Não era um dinheiro real, tá, desse investimento. Começou a ter também alta especulação financeira, que é quando as pessoas elas aumentam os preços ou começam a dar lance em cima de algumas coisas sem ter um embasamento real do valor daquele material. Então as especulações elas acabaram também prejudicando. Outro grande problema também era a forte desigualdade social. Mesmo com essa política do consumo em alta, isso não significava que todas as pessoas tinham acesso aos mesmos bens. Né? E isso acaba também gerando outros problemas, porque existia uma forte desigualdade social nos Estados Unidos. No finalzinho da década de 20, da metade para o fim, os países da Europa que estavam prejudicados, que foram prejudicados com a Segunda Guerra Mundial, começaram a se reerguer e os Estados Unidos começou a perder um pouco do seu mercado, né? E os salários dos trabalhadores dos Estados Unidos também começavam a cair para que as empresas conseguissem se manter com essa queda também nas vendas. As empresas, mesmo com isso, continuaram a produzir porque elas achavam que a prosperidade ia voltar, que isso era uma situação momentânea e que ia melhorar, mas só que não. E em outubro de 1929 a gente tem uma quebra da bolsa de valores causadas por essa especulação, pela superprodução, né, sem uma venda direta, a própria desigualdade social e tantas outras crises de investimento. Em outras palavras, os Estados Unidos ele quebra, a bolsa de valores quebra e consequentemente também muitas empresas vão acabar falindo. Né? Vários países que seguem o sistema capitalista vão ser diretamente prejudicados por essa crise, vão acabar sofrendo muito com essa crise e entrando ali em um lapso com vários problemas econômicos. Bancos, milhares de bancos vão falir, milhares de empresas vão fechar, os índices de emprego vão cair drasticamente por conta de toda essa situação gerada pela crise ali. O único país que eu acredito que não vai ser afetado, o único país que de fato não foi afetado diretamente pela crise, vai ser a União Soviética, a recém-nascida União Soviética, por conta de seus planos quinquenais, que necessariamente colocou a população para trabalhar no campo, produzir agricultura, produzir, no caso da indústria, máquinas. Então, o próprio país passou a se sustentar, mesmo com a adoção de um controle mais rígido do Estado dos produtos que eram negociados. Então, isso fez com que a União Soviética ela acabasse escapando um pouquinho de toda essa problemática. E para resolver toda essa situação que se inicia em 29, surge um cara chamado Franklin Delano Roosevelt, que foi eleito presidente em 32. Para tentar resolver toda essa situação da crise,
que era uma das principais pautas da política da época, ele vai começar a seguir as ideias de John Maynard Keynes, que é um economista do período. Keynes ele seguia uma linhagem que quebrava um pouco os padrões econômicos dos Estados Unidos, com a ideia de um liberalismo econômico, que se sustenta em qual argumento? O Estado ele deve agir minimamente na economia, porque o próprio sistema econômico ele vai se regulamentar. Isso é uma ideia que surge desde a época de Adam Smith, né, que é um dos primeiros pensadores do liberalismo econômico, um dos principais até, tá? Mas o que é que cabe a gente aqui tentar entender melhor essa discussão, tá? O liberalismo, propriamente dito, ele não estava se mostrando eficiente para tentar resolver essas situações. E aí as ideias de John Maynard de Keynes vão acabar fluindo para o surgimento do New Deal, que consistia em altos investimentos em obras públicas, em geração de emprego e renda, para que o Estado ele saísse dessa recessão, para que as pessoas, os trabalhadores, eles tivessem condições de pagar suas hipotecas, quitar suas dívidas e que gradativamente a economia começasse a girar. Mas para isso deveria haver uma intervenção forte do Estado, o que ia muito na contramão das políticas liberalistas que os Estados Unidos defendiam. Isso vai ser colocado em prática e gradativamente o poder de compra do trabalhador começou a voltar e a economia passou a se estabilizar, colocando gradativamente um fim nessa grande crise que se iniciou em 29. Só que essa crise ela vai ter os seus, eu vou dizer resquícios, mas não é a palavra ideal. Começa a surgir na Europa alguns movimentos totalitários que tentavam trazer soluções rápidas para a crise e também apresentavam inimigos para o que vai dar origem à crise. Entre elas, como eu já falei, o totalitarismo. O totalitarismo é um sistema político que se caracteriza pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. Então, dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido, tá, que vai estar no poder, controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada, com um governo abertamente autoritário. O totalitarismo também é marcado por uma forte presença de um militarismo na sociedade, que é acompanhado também por ações do regime com o objetivo de promover sua ideologia por meio de um sistema de doutrinação da população. Os regimes totalitários eles vão se utilizar do terror, do medo, como arma política também para conter e perseguir pessoas que eram contrárias às suas ideias. E claro, também que vão estar usando uma forte propaganda política e que é usada de maneira consciente para alienar, para convencer a população de que tudo aquilo que está sendo feito é essencial para o Estado. As principais características do totalitarismo vão ser um culto ao líder. O líder é visto sempre como um herói. O totalitarismo geralmente defende a ideia de um partido único no Estado, né? Defende, ou melhor, prega uma doutrinação, essa construção de indivíduos voltados para suas ideias, o poder centralizado, o do medo, a censura, a militarização e um ponto que é muito pesado é um nacionalismo muito exagerado, né? A grande problemática dos regimes totalitários é que eles vêm com soluções fáceis para problemas complicados. Geralmente o problema do Estado está sempre no indivíduo, a culpa é de fulano, isso está sempre por causa de ciclano. É sempre em cima desses argumentos. Os regimes totalitários, que geralmente são mais discutidos, são os que surgem ali por volta da década de 20 e 30, como o nazismo e o fascismo. Tá? O fascismo, a FACE, né, se inicia com Benito Mussolini na Itália. A Itália que, mesmo na guerra, se juntando aos Estados Unidos, à França e à Inglaterra do lado dos aliados, depois da guerra não ganha nada com isso. Isso vai fazer com que a Itália ela sofra muito com a crise de 29, porque ela também vai ser muito afetada ali com a guerra. Em outras palavras, nesse sentido surge a propaganda fascista mesmo, com o Benito Mussolini tentando construir o povo italiano. Era a ideia de reerguer a antiga Roma, porque o fascismo ele tinha essa ideia de comparar os italianos, né, do século XX ali com os antigos romanos, em tudo. Então, gradativamente, Mussolini ele vai conseguindo galgar novos espaços no poder, né? Inclusive, principalmente ali por volta de 22, com a marcha sobre Roma, que inclusive foi muito comparado com o movimento de Bolsonaro recentemente. Isso eu estou gravando dia 31 de maio.
né, há uns dias atrás aí, o atual presidente da República do Brasil, 31 de maio de 2021, caso alguém veja isso em outro ano, tá? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, saiu em marcha aí com motociclistas. Então isso foi muito comparado, mas não entremos nessa discussão, enfim. Mas Mussolini ele consegue ascender ao cargo de primeiro-ministro e depois ele consegue acabar com outros órgãos políticos e concentra o poder mesmo em torno do partido fascista. E aí a gente tem todo um desenvolvimento que a gente vai acabar conversando melhor sobre ele nas aulas ao vivo diretamente sobre o fascismo. Um que ficou muito famoso aí por causa de Adolf Hitler é sem sombra de dúvidas o nazismo alemão, né, que com o fim da Primeira Guerra e com o Tratado de Versalhes, a Alemanha mesmo ela foi arrasada, né, destruída mesmo, desconstruída, com vários problemas econômicos. A Alemanha ela vai se tornar uma república, Otto von Bismarck cai, tem todos os problemas, e a Alemanha se torna uma república, e surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse nome ele cria um problema enorme até hoje, porque muitas pessoas elas assimilam o socialismo, ou melhor, muitas pessoas elas assimilam o nazismo a movimentos de esquerda por causa dessa palavra socialista, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui nesse argumento, tá? Aí já é outra ideia. O partido nazista, que Hitler vai fazer parte, com o passar do tempo, ele vai acabar sendo o líder, porque Hitler inicialmente ele não entra para diretamente fazer parte do partido. Ele teria outra função administrativa, principalmente ali como um vigília do movimento. Só que Hitler gradativamente ele vai galgando espaço e começa a se tornar líder do partido. Depois de várias tentativas de golpe e depois de ser preso mesmo, o partido nazista vai tentar assumir o poder por vias políticas. E aí em 33 Hitler se torna primeiro-ministro. Em 34 Hindenburg morre e Hitler assume o governo, se tornando Führer, né, da Alemanha. O governo ele vai ser autoritário, vai tentar acabar com várias instituições de poder. E aí vem o grande problema, que é a ideia do antissemitismo, tá? Que os nazistas eles vão acabar perseguindo muitos judeus, muitos povos que, para eles, vão ser acusados de serem os principais inimigos do nazismo e responsáveis por ter feito a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra, né? Então, em geral, todos que eram diferentes da ideologia nazista acabaram sendo perseguidos durante muitos anos. E vão ter também os dissidentes, ou seja, outros grupos políticos que seguiam as ideias do nazifascismo, que era o caso de Francisco Franco na Espanha, o franquismo espanhol, e Salazar em Portugal, que eram movimentos também totalitários. Um filme que eu indico aí para quem gosta mesmo é O Labirinto do Fauno. Vocês vão estar vendo um contexto histórico que casa muito bem com o período franquismo na Espanha, né, com o governo de Franco. E aqui chega a atividade para vocês, tá pessoal? Espero ter ajudado, agradeço a atenção e valeu!